Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. A Carta de Defesa do Estado Democrático de Direito, lida no último dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da USP, já ultrapassou mais de 1 milhão de assinaturas. O assunto de hoje é democracia e sociedade civil. Participam Daniela Mussi, jornalista e cientista social e professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caio Magri, graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e diretor-presidente do Instituto Ethos, de Empresas e Responsabilidade Social. Bom dia, Daniela. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Obrigada pelo convite. Bom dia, Caio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Daniela. Bom dia, Joel. É um prazer estar aqui conversando com vocês num momento bem interessante para a gente conversar. Bom dia, Caio. Bom dia. E preocupante, sobretudo preocupante. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Daniela. Bom dia, Caio. Bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Frank, o destaque da semana. João, mas eu queria dizer que semanas antes da carta ser lançada, né, um grupo de juristas já tinha apresentado um documento alertando dos riscos que o Brasil, que a democracia do Brasil sofre, né, nesse período de eleições, e foi entregue às Nações Unidas, né, ou seja, essa é uma preocupação que já vem há algum tempo, né, até pelos sucessivos ataques que o governo tem feito à nossa democracia e à suspeita das urnas eletrônicas. E o destaque da semana, já não podia ser outro, é um destaque que está tendo repercussão mundialmente, que é o Tchutchuca do Centrão, né? Tchutchuca do Centrão, que eu acho que é um apelido que pegou, né? Eu acho que, olha, sempre tem assim, alguns apelidos que pegam nos presidentes, nos governantes. E o Bolsonaro está meio com teflon, não pegava nada, mas esse eu acho que pegou e ele possivelmente ficará para a história como o Tchutchuca do Centrão. Todos os grandes jornais do mundo, né? Citaram esse entrevero que ele teve com o youtuber lá em Brasília, querendo arrancar o celular da mão do garoto, que é o garoto que, aliás, eu apoiava, né? Não é que era um sujeito da oposição, né? Não, é um garoto bolsonarista, né? E aí, nervoso, o menino que estava querendo arrancar o celular dele, falou: você é o Tchutchuca do Centrão, né? Isso relembra o quê, João? Lembra aquele velho funk, né, que tinha do grupo o Bonde do Tigrão, né? Que falava sobre isso. Aliás, não é a primeira pessoa do governo que é chamada de Tchutchuca. Antes disso, o deputado Zeca Dirceu já tinha chamado o ministro Paulo Guedes, que ele era um tigrão contra os aposentados, os idosos, as pessoas com deficiências, mas que miava fininho, suave com as elites do Brasil, né? Enfim, acho que esse é o destaque que está mundialmente dizendo, e tem uma dificuldade do pessoal traduzir, né, para as outras línguas o que vem a ser o Tchutchuca do Centrão. É mais aquele sujeito que é macho, que é o leão contra os outros, mas é um gatinho, né, com os poderosos. Ô, Franklin, a pergunta que se faz é: até quando ele será o Tchutchuca do Centrão? O Centrão não costuma não perder eleição. E pelas últimas pesquisas, ele pode perder até no primeiro turno. E aí, até quando ele vai ser? Então, o Centrão não costuma perder eleição, mas o Centrão, ele é muito esperto. Quando o barco começa a entrar água, ele é o primeiro a saltar para o barco que tá na frente. Então, ele não perderá a eleição. Agora, se ele vai continuar com o Bolsonaro até o final, eu tenho minhas dúvidas. Muito bem, Franklin. A Carta pela Democracia defende os tribunais superiores, as eleições e a democracia. O documento foi assinado, como todo mundo já sabe, professores, alunos, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, banqueiros, candidatos a presidente da República e membros da sociedade civil. Daniela, ela é uma reação da sociedade civil, esta carta. Como deve ser o protagonismo da sociedade
até as eleições, né? A gente sabe que esse governo ameaça frequentemente a democracia. Ela não será suficiente? Ela será suficiente? Como é que você vê esta carta, essa reação da sociedade civil através desta carta? Bom, obrigada pelo convite mais uma vez, Joel. É um prazer sempre estar aqui com você, com o Franklin. Obrigada, Caio, também pela presença. Eu acredito que foi uma iniciativa importante. Ela moveu um setor específico da sociedade civil que tem bastante repercussão midiática e também institucional, mas não necessariamente é um setor volumoso, né? Isso que é importante, tem que entender um pouco essas características do tecido social, né? A sociedade civil é muito estratificada, a sociedade civil brasileira é muito estratificada, e os grupos sociais, grupos de interesse, eles se relacionam entre si, mas não são os mesmos, né? Então, esse documento é um documento importante, né, que atinge uma escala significativa, porque ele consegue aglutinar em torno de si um setor que não é necessariamente partidário, né, ou que é aliado de forma mais orgânica, cotidiana, à oposição partidária ao governo atual, né, porque é evidente que é isso que está na base desse documento, né, uma certa postura crítica à candidatura Bolsonaro, por conta das manifestações que essa candidatura fez ao longo de todo o mandato, né, as várias iniciativas de atentado à democracia, questionamento das instituições democráticas, dos direitos que o Estado democrático contém. Então, isso, nesse sentido, é muito importante, né? Cria uma certa aliança, uma certa unidade social entre grupos que são muito diferentes, né? Então, acho que eu acho que os brasileiros, pelo menos um setor mais escolarizado, ligado à universidade, ligado ao meio jurídico também, queria e precisava de um documento desse tipo. Então, acho que a repercussão que a própria mídia deu, no sentido de ampliar, dizer, olha, é uma carta em defesa do Estado Democrático de Direito, mas ela não é feita por um candidato específico, ela não é feita por um partido específico. Isso eu acho que cria um clima muito positivo em torno desse documento e amplia o seu efeito. Mas, vou deixar isso até para a gente desenvolver, eu não acho que isso seja suficiente, acho que é importante, porém não é suficiente, né? Se o sentido geral dessa carta, as ideias contidas nela não conseguirem penetrar o tecido social em outras camadas que não são imediatamente sensíveis ao tipo de discurso, argumentos e até mesmo exemplos históricos, referências que esse documento mobiliza, a gente talvez fique com uma ilusão de que alcançou, né, de que está fazendo todo o esforço necessário, que chegou num bom lugar para o que significam essas eleições. Eu acho que a gente ainda não chegou nesse lugar, e o sentido geral desse documento precisaria ser traduzido para outras línguas, digamos assim. Eu quero te ouvir, Caio. Como é que você vê essa carta nesse contexto do Brasil, nesse momento muito difícil que o país passa? Então, Joel, oi, Franklin. Daniela, acho que trouxe uma questão central, que é narrativas includentes, né, que sejam capazes de serem, de fato, includentes e que identifiquem as diferentes forças da sociedade civil no Brasil. Agora, o Franklin trouxe uma questão que é importante para a gente deixar, só como, acho que deixar um pouco como, assim, estacionada, mas que é fundamental, é que as eleições do Brasil estão globalizadas. O debate sobre o futuro político e das garantias do Estado de Direito no Brasil estão globalizados do ponto de vista de posicionamento. A gente precisa ter responsabilidade sobre isso e lembrar, né? E a carta que eu faço uma referência aqui, o manifesto que eu faço uma referência, é o produto de uma inovadora articulação. Você pode dizer que podia ter acontecido antes, né? Eu tenho ouvido muito nesse debate, nessa reflexão, mas eles só chegaram agora, só agora se manifestaram, né? Por que não fizeram isso antes?
Quer dizer, eu continuo achando que é um acovardamento amplo, e está muita gente embaixo da mesa, não querendo assumir suas responsabilidades, mas a Carta em Defesa da Democracia e em Defesa da Justiça, assinada por mais de 120 entidades, das mais variadas origens e referências de organização social, desde a Fiesp até organizações de defesa de direitos humanos. Estou dizendo até porque é um espectro muito amplo, onde você tem a Comissão Arnes, Fiesp, Firjan, Febraban e outras organizações empresariais, e todas as centrais sindicais, né? todo o conjunto das centrais sindicais. Acho que nós não podemos ter feito esse esforço somente, porque aí eu acho que de fato não é suficiente, e não é mesmo, concordo com a Daniela, se não se constituir como uma possibilidade de olhar para depois das eleições, do ponto de vista de um processo necessário. Se a gente conseguiu, nesse momento do dia 11, cristalizar um consenso, né, que não havia acontecido ainda, em defesa da democracia, em defesa do Estado democrático de direito, nós vamos trazer isso para a governabilidade do processo. Nós temos que traduzir, de alguma forma, uma reflexão sobre que a discussão da governabilidade ficando em cima do Congresso, bom, mas a governabilidade precisa ser com as forças sociais efetivas, né? E a gente precisa olhar para isso de uma maneira a construir um processo diferente do que a gente fez até agora, né? E acredito que a gente não pode... Nós saímos do dia 11, o saldo organizativo daquele processo é um saldo organizativo ainda a ser construído rapidamente, né? Nós não tivemos mais encontros importantes entre as organizações em torno daquela mesa, mas precisamos ter, né? Tem uma questão interessante aí, que a Daniela colocou, e você também reforçou de uma certa forma, Caio, que esse discurso, né, contido na carta precisava ser ampliado para a sociedade, né, até com uma forma de garantia de que esse conteúdo dessa carta seja efetivamente de todos, né, e as pessoas tenham consciência da importância do momento que o país está passando atualmente. Paralelamente a esse movimento, até inspirado nele, o deputado Janones, né, que era candidato a presidente da República, inclusive, depois ele abriu mão da candidatura para apoiar a outra candidatura, que é, no caso, a do Lula, ele lançou a Carta do Povo, que, de uma certa forma, fala um pouco mais dessa linguagem, né? Falando que a democracia tem que se pensar também em colocar o arroz e feijão no prato do pobre, dar a possibilidade de que o filho do pobre possa chegar à universidade, estudar. Então, eu queria perguntar para vocês acham que essa atitude do deputado André Janones, do Avante, lá de Minas Gerais, é uma forma de tentar, digamos, aprofundar, de se enraizar essa ideia que foi, digamos, cristalizada no ato do dia 11 de agosto, no Largo São Francisco, para outras camadas da população, que não essa camada um pouco mais esclarecida? Começo eu? Pode ser, Daniela. Por favor, Daniela, vamos lá. Bom, eu sou um pouco cética, assim, sendo bem sincero, porque eu gosto, como o Caio falou, né? Quando você lê uma carta, você quer saber quem é o remetente, quem é o destinatário, né? E melhor ainda se tiver resposta, né? Porque aí você começa uma comunicação, de fato. Eu acho que a gente ainda não deu esse passo no sentido da comunicação. Estamos na emissão da mensagem, mas a comunicação, ela exige um retorno. E a gente tem um problema sério nessas eleições, que é o fato de que é um processo eleitoral muito feito com emissão massiva de mensagem. Nas redes, na televisão, agora, quando começar o programa eleitoral, logo menos, e assim por diante. E é pouco uma campanha comunicativa de fato, né, que vai partir do diálogo, de ouvir o que as pessoas têm comuns, que não fazem parte do sistema político, não se conectam aos sindicatos, não se conectam aos partidos, às associações, o que essas pessoas têm para dizer. E é um processo difícil, porque ele envolve ruídos.
Ele envolve ruído, ele envolve ouvir o que não gostamos de ouvir e ter que reagir ao que não gostamos de ver expressado. Então, eu não sei, eu fico um pouco cética. Eu acho que toda manifestação com mensagem, emissão de mensagem viralizada, ampla, que tenha um sentido democrático é positivo, mas daí identificar nisso o que eu estou chamando de tradução, né, da democracia para muitas línguas, eu já acho que ainda está um passo aquém do que a gente precisaria em termos de uma fortaleza. Talvez para as eleições isso dê, mas eu acho que o dia seguinte a gente já tem que estar um pouco preocupado se a gente não conseguir dar um passo adiante. Caio, essa carta inspirou outras, como a do Giannone, como o Franklin disse. Você viu isso um aspecto positivo? Sim, eu acho que a necessidade da gente dar tangibilidade à democracia para um conjunto, né, de grupos sociais, nós temos que conseguir fazer, eu não sei, tem que ter o lugar de fala de cada um, mas nós temos que conseguir traduzir para as nossas bases sociais. Nós temos bases sociais importantes que podem, que tem que ser traduzido isso num processo de mobilização e engajamento. Eu só fico muito preocupado se a gente não conseguir construir uma ponte com o futuro, com o day after. E ela tem que ser construída num ambiente agora que a gente tem perspectivas de consensos importantes, né? Então, quando você traz a dimensão do racismo, da fome, né, da exclusão das políticas públicas, de políticas públicas excludentes, né, o que é importante a gente conseguir colocar como um dos aspectos, o aspecto mais importante, que é a vida das pessoas no ambiente democrático, onde tem democracia. Onde se respira, onde se atua, onde se responde e se respeita o processo democrático de decisão. Por isso, nós temos uma oportunidade de construir numa mesa ampla um novo contrato social. Nós temos que ter essa capacidade de fazer. Um contrato social que tenha novos impactos sobre combate às desigualdades, enfrentamento da emergência climática e fortalecimento da democracia. São 3 grandes drivers, digamos assim, de eixos fundamentais para a gente poder construir uma perspectiva de governabilidade. Para onde a gente vai? Essa ideia de que a gente tem que ter um governo de 100 dias, e que esse governo de 100 dias precisa responder, nós sabemos que as questões são muito mais profundas e estruturais, nós vamos construir caminhos para atingir, impactar o coração das causas, né? Que, por exemplo, concretamente, aumentou as desigualdades do país, né? Concretamente, a gente tinha que ter já uma conversa sobre uma reforma tributária justa, progressiva, sustentável. Nós temos que promover imediatamente uma distribuição de renda e de acesso à renda de uma outra forma, né, uma outra lógica. Porque é esse processo que vai fazer mudanças, não vão ser mudanças impostas pelo Estado, né? Os programas de renda, os programas de compensação, os programas são muito importantes, fundamentais e são necessários. Mas nada foi mais importante para a redução das desigualdades no Brasil nos últimos 20 anos do que o aumento real do salário mínimo. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa retomar, sabendo que a questão fundamental de distribuição da riqueza é central, é estratégica. É fundamental. Nós temos que ter um acordo sobre isso. Ele não precisa ser tudo que se espera, que se precisa, e nem nada, e nem o... Ou seja, Caio, né? Esta carta pode ser o início de uma agenda mais geral, né, que deve ser colocada para a sociedade a respeito do Day After, como você mesmo disse. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Brasil e Moçambique entre vencedores de prêmio das Nações Unidas. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
2 projetos do Brasil e um de Moçambique estão na lista de 10 vencedores do Prêmio Equador 2022. A relação inclui iniciativas de promoção do meio ambiente e conservação de todas as regiões do globo. A distinção é entregue no momento em que o mundo vive a perda da biodiversidade e a emergência climática. Cientistas e legisladores se apressam para alcançar uma solução para ambas as crises. Na Austrália, por exemplo, autores de um estudo de impacto ambiental reconheceram a importância do conhecimento indígena para evitar incêndios florestais. Já no Canadá, um novo programa federal financia guardas indígenas para o litoral. O Prêmio Equador 2022 destaca o papel dos povos indígenas e comunidades em todo o mundo na criação de soluções baseadas na própria natureza. Os 10 vencedores desse ano saíram de uma lista de 500 nomeados em 109 países. O projeto Red Tica da Argentina é um consórcio de povos indígenas que conservam mais de 3,5 milhões de hectares. No Brasil, foram agraciadas 2 iniciativas. A Associação Rede de Sementes do Xingu, que reúne 25 mulheres de comunidades indígenas e locais para coletar e comercializar mais de 220 espécies de sementes em larga escala para o reflorestamento da Amazônia e do Cerrado. Elas já geraram mais de $700 mil em receita local, financiando o empoderamento de mais indígenas na região. Outro projeto brasileiro, a Associação Bebô Xicrim de Bacajá, que atua na trincheira Bacajá, desenvolveu um sistema de produção sustentável de óleo de coco. As mulheres Xicrim transformam o saber ancestral da aldeia numa oportunidade de negócio. Um outro país de língua portuguesa, Moçambique, também ganhou o Prêmio Equador 2022 com a Revolução Oceano Moçambique. A iniciativa dá autonomia às comunidades locais na Baía de Inhambane. Ali, as comunidades têm um papel central na decisão como melhor conservar os recursos marinhos. E eles encorajam o turismo ecológico e a reescrever a narrativa sobre o papel da natureza no desenvolvimento local. Na África, os vencedores continuam sendo Imbu Montour, da República Democrática do Congo, e também no Gabão, a Organização Ecológica dos Lagos. Em Gana, a cooperativa de mulheres Sunkpachi produz manteiga de karité, integrando a produção local numa grade internacional e melhorando a vida de 800 mulheres. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre democracia e sociedade civil, com Daniela Mussi e Caio Magri. Franklin, vamos agora com a nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? Verdade, João. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, mas serve bem para a gente ter uma noção de como é que está sendo discutido isso nas redes sociais, principalmente por quem nos acompanha no dia a dia. E para o programa de hoje, né, que tem o tema de democracia e sociedade civil, né, frente às eleições que estão chegando aí, nós estamos, aliás, a 6 domingos das eleições, Joel. Estamos bem próximos das eleições. Bem próximo mesmo. E a nossa enquete de hoje perguntou o seguinte: a democracia brasileira está em risco? E olha só o resultado, Joel. 88% das pessoas disseram que sim. Né? Ou seja, as pessoas estão realmente muito, né, preocupadas com o perigo que se tem de você ficar dizendo que a urna eletrônica é possibilidade para corrupção. E a gente sabe que não é, né, Joel? A gente que cobriu as eleições no tempo ainda do voto de papel, a gente sabe como que eram feitas aquelas apurações e as possibilidades que se tinha de você roubar nas eleições, né? Tinha aqueles montinhos de votos, como a gente via nas urnas, nas mesas de apuração. O pessoal, às vezes, embaralhava, porque ficava aquela papelada toda na mesa, e depois contava os votos. Tinha fiscal lá, só para ter uma noção para as pessoas novas que não viveram essa época, tinha fiscal que exigia que você mostrasse o voto de quem estava sendo votado, né, no papel, para não ter perigo de você falar assim, votem no Joel, e o voto era do Franklin, né? Então... Franklin, tem uma coisa que vale a pena, deixa eu fazer um comentário. Tá. Não sei, acho que você é da geração, não sei se o Joel, mas tinha uma coisa muito legal, e a gente garantiu a eleição de Erundina contra o Maluf em São Paulo pela mobilização da militância para controlar e acompanhar as apurações dos lugares. Foi fundamental. Exatamente. Você imagina assim, o Maluf não esperava perder aquela eleição de jeito nenhum, estava todo armado para ganhar.
Porque eles vão com um batalhão, né? E os mesários lá, que já são o pessoal que faz a apuração, né? Eles conseguem, às vezes, encaixar as pessoas que estão mal intencionadas. E nessa apuração das mesas, fica aqueles montes de papel tudo desdobrado, um leve tapinha, você joga aquele montinho pequeno para outro monte, enfim, aí cresce, você conta, se você não identifica um por um, aí é que se dá a roubalheira do voto, né? Fora aqueles outros tradicionais lá, que nem merece a gente falar, né? De você jogar... Se não me engano, a Erundina decidiu a eleição nas 2 últimas semanas, ganhou um pouco mais de 100 mil votos, né? Sim, é verdade. Tá certo que naquela época não tinha segundo turno, né? Quer dizer, não tinha segundo turno, mas acima foi em cima do quê? Da militância na fiscalização. Para não deixar ganhar na urna e perder na apuração. Exatamente. Agora, com a urna eletrônica acabou isso. Acabou. Quem está combatendo as urnas eletrônicas ganhou nas urnas eletrônicas, né? Então, quer dizer, é um contrassenso, não tem lógica esse discurso. Mas, enfim, acho que o resultado da nossa enquete mostra bem essa preocupação, né? 88% das pessoas que se manifestaram disseram que sim, que a democracia brasileira está em risco. E eu queria introduzir aqui um outro tema que eu acho importantíssimo, que tem ganhado espaço nas últimas semanas. A eleição, né, a campanha eletrônica, digamos assim, ela já está nas redes sociais, mas no rádio e na TV ela começa agora, sexta-feira, né, dia 26, né, começa a campanha no rádio e na TV. E um tema que tem dominado muito os últimos dias, né, é a questão do papel dos evangélicos nas eleições, tá? E eu tenho uma grande preocupação quando esse tema entra para as eleições, porque corre o risco de ficar só se discutindo essa questão religiosa e a gente pode despencar daqui para o futuro, e essa é a minha preocupação principal. Eu gostaria que tanto Daniela como o Kelly falassem, o risco que nós temos da construção de um Estado fundamentalista, tá? Na questão, voltado para a questão religiosa, quando o Estado deve ser laico. Ah, vamos lá, Daniela, acho que você, né, primeiro as damas, né? Daniela, você pode iniciar, né, essa questão. Você acha que o Brasil corre o risco, né, de se esquecer os grandes temas nacionais, né, e voltar para uma questão somente religiosa e transformar o Estado brasileiro num Estado meio fundamentalista, quando as questões religiosas estão acima das questões principais de cidadania, que essas que deviam ser debatidas? Bom, eu vou responder sua pergunta na lata, mas eu quero comentar uma outra coisa que você falou, Franklin. Tá. Eu acho que o Brasil, ele já tem vários fundamentalismos. Por exemplo, a questão da propriedade da terra é um fundamentalismo no sistema político brasileiro. É verdade, é verdade. Então, acho que a gente tem fundamentalismos para combater já, bastante. Eu acho que a gente talvez possa correr o risco de desenvolver mais alguns, mas não sei se a questão dos evangélicos se desenvolve de fato nessa direção. Eu acho que há elementos de alienação política que, inclusive, não necessariamente são religiosa. Se você pegar o caso do militante bolsonarista, um policial que matou um militante do PT numa festa de aniversário, aquilo, para mim, expressa um grau de alienação político muito grande, que não é necessariamente religioso. Ele é de tipo cultural, político, mas, enfim. Agora, tem uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que é a dimensão da militância, né? Comparando o contexto em que havia o voto impresso com o contexto atual. É muito interessante, porque existe uma lógica abaixo da falta de lógica. Qual é a lógica? É a da militância. O bolsonarismo, ele construiu em torno da questão das urnas uma militância. Ela é estranha, curiosa, de certa forma até absurda para muitos de nós, nos seus intentos, mas ela é militância. E eu acho que a chave está aí, né? Se nós não precisamos mais fazer militância para garantir que o voto não vai entrar anulado na urna, ou errado, ou falseado, o que é que, então, cabe à militância democrática hoje? A militância mesmo, essa que se mobilize, que faz das eleições um momento de desenvolvimento da democracia e não só de checagem de candidatos. Acho que a gente tem um enfrentamento muito grande para realizar nesse sentido, né, de reconexão
por baixo, pela sociedade civil, com o sistema político. E que não é um enfrentamento simples, ele não é um confronto feito só com consenso, embora os consensos sejam fundamentais, eles demarquem fronteiras, não há só consensos nesse processo. E é preciso que se reencontre o caminho democrático para refundação desse terreno, né? Onde a militância pode se reestabelecer como uma linguagem política legítima e, de certa forma, até esperada, estimulada pelas instituições, né? Então, eu acho que a questão dos evangélicos, só para amarrar minha resposta no tema que você levanta, tem muito a ver com isso, né? Um insuflamento da dinâmica política nos grupos, né? Com formação de lideranças imediatas que vão transferindo o capital político de uma esfera para outra, né? Vão produzindo capital político a partir da influência religiosa na comunidade, como lideranças espirituais, né? E essa transferência vai se traduzindo nas alianças que essas igrejas fazem com os partidos e com os políticos. Esse é um processo que ele sempre se deu, ele não é novo, né? Agora, a questão é que nós, no campo democrático, temos olhado para essa dimensão agora como se ela fosse apolítica ou antipolítica, quando ela é pura política. E temos muita dificuldade de dialogar com esses grupos e com esses fiéis, em grande medida porque, como já dizia o Mano Brown, né, um rapper importante aqui de São Paulo, há 4 anos atrás, saiu da base, né, se desconectou com esse chão onde as coisas são vividas, sentidas e, inclusive, experimentadas num plano espiritual. A gente fala pouco, essa linguagem interpreta pouco, intervém pouco nesse terreno, que não precisa necessariamente ser um terreno em que só dialogam caciques, lideranças já estabelecidas. Caio. Então, acho que a Daniela traz questões bastante importantes, um pouco na trilha do que ela tá apontando. Eu ainda diria que o bolsonarismo, que é para além do Bolsonaro, mas o Bolsonaro liderando esse processo, busca interditar o debate sobre as perspectivas que você tem que disputar num processo de escolha de Estado, né? Uma escolha de representação. Seja pelos ataques permanentes à democracia, às eleições, às instituições que a gente tem, né? A cada momento. Tem aí o dia 7, o que vai acontecer exatamente, como traz um dado da... Outra forma de interditar é o fundamentalismo, são os fundamentalismos, né? É outra forma de interditar. E o religioso é uma forma muito forte, grande e poderosa. Nós temos que sair dessa armadilha, que eu acho que é uma armadilha, se a gente for entrar porque não dá perspectiva de projeto de sociedade, projeto de país. Se quisermos discutir as questões de conteúdo, de fundo, ou seja, as questões de costumes e quais são as opções, nós já fizemos opções históricas na nossa Constituição, em legislações ordinárias, nós regulamos a forma de nos relacionar com relação a esses temas. Podemos voltar a discutir sempre, não dá para fechar a questão e não discutir. Não existe algumas cláusulas pétreas, né? Eu acho que essas questões são importantes também. Mas nós temos que nós temos que superar essa armadilha, propondo permanentemente ampliar para discutir um projeto de sociedade, um projeto de país. Necessariamente, mas que faça essa mediação, essa tradução, essa capacidade de tropicalização, né, se a gente for tropicalizações, né, territoriais, de subjetividades, de grupos excluídos, etc., nesse processo. Então, eu acho que o risco avaliado pela enquete de 88% das pessoas ainda não está proporcionando que 88% das pessoas dessa enquete se mobilizem militantemente, como a Daniela está dizendo, né? Nós temos que encontrar essa forma, né? Essa síntese, né? Mas ela é fundamentalmente projeto de sociedade, projeto de país que a gente quer. Muito bem. Organizações internacionais
O Brasil está sofrendo muita pressão internacional a respeito das nossas eleições e da democracia brasileira. Dizem que nós precisamos defender a nossa democracia e as eleições desse ano. Até mesmo um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos também declarou que espera que as instituições brasileiras hajam de acordo com a Constituição. E você falou numa agenda, Caio, no pós-pandemia, né? Vamos lá, no pós-eleição. Como construir essa agenda? Você já citou alguns aspectos importantes que deverá constar nessa agenda, mas como neste momento, depois da carta, a sociedade civil pode construir essa agenda que será importante para as eleições desse ano? Por exemplo, pegando os 3 programas apresentados pela oposição, o programa do Lula, o programa do Ciro, o programa da Tebet, colocar na mesa e construir um consenso em torno das propostas que estão ali e propor imediatamente que haja unidade em torno delas. Nós temos que discutir sobre isso, é isso que nós temos que decidir. É sobre essas escolhas que nós vamos ter que fazer. Vamos fazer já, né? Vamos fazer já, vamos ver que Congresso se compromete com ela, que institucionalidades se comprometem nessa direção. Eu acho que essa é uma forma. Isso é uma forma. Mas ninguém quer fazer, né? Ninguém dá o passo aí para... É a sociedade que tem que dar. Eu acho que essa mesa, o grupo de juristas, o comitê que organizou o manifesto pela democracia e pela justiça, com as entidades, precisava encontrar uma possibilidade de trabalhar nisso, né? Trabalhar nisso. Daniela, como é que você vê essa questão da construção dessa agenda importante na defesa da democracia e, claro, no pós-pandemia também? Como é que o país vai depois do dia 31 de dezembro, né? Como é que será o Brasil do futuro? Eu estava com medo que você fosse fazer essa pergunta, a mesma pergunta que você fez para o Caio, que você fosse fazer para mim, Joel. Estava com medo. Eu tenho pouca resposta para essa pergunta, mas eu acho que o caminho é de ampliar o debate político, né? Eu acho que um pouco o Caio falou sobre isso, pelo menos na relação dos partidos e das candidaturas entre si, e isso precisa ser estendido, né? Então, a gente tinha no Brasil, né, na transição para a democracia, uma série de mecanismos, metodologias. O país do Paulo Freire, o Brasil, o país do Paulo Freire, criou um educador que é o mais lido no mundo, né? Se você pesquisa o Pedagogia do Oprimido, é o livro mais lido no mundo hoje, né? Traduzido para inúmeras línguas, né? Os países europeus, Estados Unidos, na Ásia. Estou organizando uma conferência agora que tem pessoas no Japão usando Paulo Freire para realizar iniciativas de educação popular, para questões socioambientais, de democracia, direitos humanos. Eu acho que a gente, de alguma forma, precisa resgatar esses valores, metodologias e formas de pensamento que nós elaboramos na transição para a nossa democracia e que tinham justamente como objetivo essa conexão social, participativa, esse engajamento que fazia com que as decisões, elas podem até ser elaboradas, ganhar uma forma textual específica, jurídica, mas que elas sejam não só compreendidas, mas pensadas, formuladas na sociedade civil. Eu acho que isso começou a parecer um sonho, um devaneio, né? A partir do momento em que a gente engrenou uma sociedade política, um Estado, do ponto de vista das instituições, muito eficaz e foi se preocupando com essa eficiência da entrega e despreocupando, talvez, excessivamente com qual é o conteúdo dessa entrega, como isso, de fato, organiza não só o acesso a uma política pública, mas a permanência daquela política pública, o desdobramento daquilo no tempo, né? Eu acho que a gente precisaria resgatar esse valor democrático engajado, né? Esses dias estava lendo um texto do Augusto Boal sobre Tiradentes, né? Quando o Teatro de Arena encenou Tiradentes, e ele comentava, nesse texto que comenta a peça de teatro, ele falava sobre se o Tiradentes deveria ser reverenciado ou não como um herói. E aí ele estava fazendo uma discussão no teatro e ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, olha, eu posso até partir daquela ideia de que povos felizes não precisam de heróis, mas no Brasil nós não somos felizes. Então, enquanto nós não conseguimos encontrar nossa felicidade, a gente precisa de um pouco de heroísmo, a gente precisa levar a coisa um pouco além
do comodismo, do dia a dia, de até onde nós pisamos, fazer um pouco de sacrifício para que a gente possa chegar num resultado melhor. Eu espero que a gente consiga dar esse passo à frente e fazer do 7 de setembro não um dia do militarismo, né, da reposição das velhas oligarquias, desse lugar colonizado que o Brasil já foi e em muita medida ainda é, mas que a gente possa ser um pouco heróis da nossa pátria, no sentido de mais democrático e popular possível. Para isso é necessário que a sociedade civil se engaje, né? Reaja a esse momento que vivemos. Acho que a gente tem que ficar atento, viu, Daniela, ao que vai acontecer amanhã na rampa do Palácio do Planalto com a história do coração do Dom Pedro. Muito bem. Como é que isso vai acontecer do ponto de vista da representação para esse mundo aí? E, Daniela, esse medo que você teve quando eu perguntei para você a respeito desta questão, né, é o medo generalizado que todas as pessoas hoje têm, né, no país. Há um desconforto generalizado. Você está ouvindo Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre democracia e sociedade civil com Daniela Mussi e Caio Magri. Muito bem. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Frank Valverde, como os nossos ouvintes podem acompanhar o trabalho do Observatório do Terceiro Setor? Seguindo o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais, né, e lá acompanhando informações do Brasil e do mundo. No Insta, @Observatório 3 Setor, o 3 em numeral. E no facebook.com/Observatório 3 Setor, também esse 3 em numeral. E os nossos programas, Joel, de rádio, também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá, todos e todas podem encontrar quadros e entrevistas como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta procurar por Observatório 3 em numeral Setor. Muito bem. Caio, nós temos a participação de alguns empresários que assinaram o manifesto, a carta do dia 11 de agosto. Mas, nos últimos dias, vazou-se de um WhatsApp e um grupo de empresários também falam em golpe, né? Como é que você vê essa posição dúbia, né, do empresário brasileiro? Alguns assinam a carta e outros falam em golpe se o candidato preferido deles não ganhar as eleições. Joel, eu acho que esse grupo bolsonarista de empresários é uma minoria importante, significativa. Não estou dizendo que não existam, em grande número, empresários que simpatizam com as ideias do liberalismo do Paulo Guedes, acham que só ele pode fazer isso, enfim, que o Estado tem que ser menor, mas que tem que ter aí ajuda, esmola, né? Tem que ter uma política assistencialista para a questão da pobreza. Agora, esse núcleo, né, esse núcleo ideológico, digamos assim, que tem compromissos ideológicos, ele é pequeno. E cometeram crime, no meu modo de entender, de violação da Lei de Segurança Nacional. Eles tinham que estar presos, ter sido presos, né? É o que eu imagino que o Estado Democrático de Direito, na sua plenitude de funcionamento, faria com essas pessoas, né? Enfim, eu tenho... Não há essa divisão, esse núcleo é um núcleo reduzido que tem impacto, especialmente no impacto de financiamento da deep fake news, ou seja, dos processos de financiamento. Ninguém tem mais recursos nas redes sociais do que esse grupo, né, e tem investimentos. A gente falou isso no começo aqui, né? Quer dizer, além da questão de não ter aprendido a fazer de alguma forma diferente a questão da nova comunicação necessária das redes sociais, a oposição, de alguma forma, não tem tantos recursos quanto esse grupo. Então, acho que tem aí financiamento ilegal de impulsionamentos, como já houve na eleição de 2018, e não se puniu efetivamente, tem uma impunidade aí, e tem um crime de violação da Constituição e da Lei de Segurança Nacional.
Ô, Frank, nós temos mais 15 minutos de programa, correu muito rápido esse tempo dos nossos dois convidados. Eu gostaria que você já apresentasse aí as notícias de destaque do site do Observatório, do Terceiro Setor, para depois a gente fechar o último bloco com eles. Perfeito. Perfeito, Joel. Eu queria destacar aqui, convidando primeiro, antes de mais nada, a todos e todas a visitarem o site do Observatório, que é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá vão encontrar uma série de matérias, de reportagens, a maioria delas centradas em questões que se referem à cidadania. Lá nós vamos ter matérias como, por exemplo, uma das mais lidas, né? Com dívida parcelada pelo governo, o dono da Havan compra jatinho de 250 milhões de reais, ou seja, ele parcela, né, a dívida que ele teria com o Estado, né, para comprar jatinhos, enfim, né, o país das distorções, né? Outra matéria que é bastante lida também é que no Brasil 51 mil pessoas morrem por ano devido à poluição do ar, né? Ou seja, essa é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, a questão da poluição que afeta diretamente o meio ambiente brasileiro. E a matéria eu quero dar um destaque especial, uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, tem o seguinte título: Ignorância, macacos são agredidos e mortos por causa da varíola, né? Essa é uma estupidez tremenda, né? O nome da doença está como varíola dos macacos, mas os macacos não transmitem. Mas os macacos não transmitem a doença, né? A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por exemplo, abriu um inquérito para apurar diversos casos de intoxicação, agressão e morte dos macacos na região de São José do Rio Preto. A principal suspeita da Polícia Militar Ambiental sobre o motivo da agressão e envenenamento desses pobres animais, é o medo da varíola dos macacos, achando que o macaco vai transmitir a varíola. Não, quem transmite são as pessoas, pelo contato, né? Seja o contato com as mãos das pessoas contaminadas, ou dos objetos que estão contaminados, ou até nas relações sexuais com quem está contaminado, né? O que tem que se fazer? Lavar sempre as mãos, aos mesmos procedimentos que se tem com relação à Covid, né? Higienizar as mãos e o uso da máscara, né? Acho que esse que é o fundamental, né? E o contato se dá com as pessoas, não com os macacos, mas os estúpidos de plantão, que no Brasil não faltam, a gente vive a era da estupidez. É consequência do negacionismo, Frank. Exatamente. Se vacinar, Joel. eles matam os macacos para resolver o problema. E só para finalizar, essa matéria e todas as outras que eu citei se encontram no site do Observatório e tem o recurso, né, uma ferramenta de audiodescrição para as pessoas deficientes visuais e para aqueles que, mesmo que não tenham essa deficiência, queiram usufruir desse conteúdo durante os seus afazeres do dia a dia, né? Só ter essa ferramenta, vai ouvir as matérias que estão no site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. Nós já falamos disso, mas representantes da sociedade civil que incentivam a cidadania e defendem a democracia vão poder fiscalizar as eleições desse ano, segundo decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É uma boa notícia, deve estar na agenda, né, Caio, da sociedade civil, nessa grande agenda para se debater o país, né? Aliás, a pandemia trouxe essa possibilidade de cada brasileiro se rediscutir como ser humano, qual é a sua... Qual deve ser a sua agenda, né, nesse país das grandes distorções, como disse o Frank. Daniela, eu queria te ouvir a respeito da colocação anterior, né, que nós já fizemos. Como é que você vê esta questão? O Frank tem uma contagem regressiva em relação às eleições, né? Então, nós já estamos aí, segundo o Frank, nós estamos muito perto das eleições. 6 domingos para as eleições. 6 domingos, ou seja, um mês... 2 semanas, olha aí, está indo, 40 dias mais ou menos, 40 e poucos dias. Não. Até lá, o que deve acontecer nesse país, o que nós devemos fazer na perspectiva da mudança, né? Nós precisamos nos reinventar como ser humano, nos reinventar como país, nessas semanas que antecedem as eleições, e claro, depois do day after, né? Depois das eleições, o que nós podemos fazer? Bom, eu acho que a gente vai ter um longo mês de agosto, né? Até outubro. A gente brinca que agosto é o mês do cachorro louco. Acho que ele não vai acabar, a gente vai ficar vivendo o mês de agosto até as eleições. E depois aí, bom, não sei. E agosto marca fatos muito difíceis, né, para o país, a renúncia do Jânio, aquela coisa toda, né? O suicídio do Getúlio, né?
Então, eu tenho a sensação que o mês de agosto ele vai se prolongar um pouquinho. Bom, a gente vai entrar agora nesse processo que antecede o 7 de setembro, né, que vai ser viver um dia depois do... Bom, já estamos assim, né? O ano de 2022 é um ano que ele vale por uma década. Todos os dias são vividos intensamente, a gente não sabe como será o dia seguinte. Enfim, tem que se preparar para lidar com essas emoções, né? A gente sabe que isso é também uma questão até subjetiva, de saúde mental, né? As pessoas, às vezes, até acabam entrando em exaustão de tanto pensar e se angustiar. Então, tem que se desangustiar, eu daria essa sugestão. Não pegue leve porque vai ser pesado, pegue leve com você mesmo porque não vai ficar mais leve até o fim do ano, então não se desgaste. Mas eu acho que o dia 7 de setembro ele vai ser um termômetro muito importante, né? Eu tenho conversado com pesquisadores que acompanham manifestações desde a eleição, desde 2018 pelo menos, até antes, né? Desses grupos chamadas novas direitas, e há uma expectativa muito grande de que o Bolsonaro coloque um certo peso, né, nesse dia 7 de setembro para fortalecê-lo na disputa eleitoral. Não descarto que outros episódios de violência política, como esse de Foz do Iguaçu, voltem a acontecer, né? A gente sabe que o clima ele não é um clima de convívio, né? Isso talvez um dos problemas mais graves que a gente tenha, né? Que a gente perceba que há um certo sentimento de exclusão do outro, né? Daquele que eu não concordo. E isso não está só no discurso político, na retórica dos candidatos, isso também acaba se traduzindo numa certa disposição para a violência, para a agressão, que pode também se expressar. Mas, assim, conversando com quem também atua nas campanhas, com os candidatos, com os partidos políticos, acho que também vai haver um certo aquecimento da disputa eleitoral, especialmente depois do início da campanha, né, dos programas eleitorais, que pode ser muito interessante e rico para que a gente possa construir esse espaço de disputa democrática do processo eleitoral. Eu acho que isso vai se transpor às eleições, certamente vai transbordar o processo eleitoral, vai haver eu acho que quem se dispuser a fazer, para fechar, a fazer desse período, dessas 6 finais de semana que nos separam das eleições, um momento de preparar uma retomada da construção democrática que transborde esse momento, vai colher frutos interessantes, independente do resultado das eleições, né? Porque a gente tem que se preparar para todos os cenários, do ponto de vista democrático. Temos que se preparar para todos os cenários. Estamos no final do programa. Caio, eu me lembro de uma peça do Jean-Francois Guarnieri, Um Grito Parado no Ar. Me parece que esse grito parado no ar é que envolve todos nós a respeito desse medo atávico que nós estamos sentindo até, pelo menos, as eleições. Eu quero o seu destaque final, o que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa a respeito do tema democracia e a sociedade civil. Obrigado, João. Olha, eu queria me despedir nesse momento dizendo e reiterando essa minha crença de que precisamos, eu acredito de verdade, realmente, que precisamos de um processo de diálogo que construa uma saída e que tenha compromisso de todas as partes com relação ao que a gente tem que fazer. Eu acho que eu reitero, sem perder sem ter nenhuma ilusão e sem perder tempo em nos preparar para situações bastante críticas que se seguirão até o dia 2 de outubro. E chamo a atenção especialmente para... A gente teve um crescimento da base eleitoral muito importante de engajamento de jovens, né? E de novos votantes, mas estratégias de apavoramento, estratégias de violência nas periferias das grandes cidades, questões que envolvam o transporte público no dia das eleições, podem ser decisivos para tudo isso que se diz que é 1 ponto, 2 pontos, margem de erro, etc. Então,
nós temos que ficar muito, muito, muito atentos e mobilizados internamente no Brasil e fora do Brasil. Franklin, seu destaque final? O destaque vai em forma de um aviso e de um alerta, né? Todos e todos são responsáveis pela democracia. Não terceirize a sua responsabilidade. Faça valer. Daniela, seu maior medo até as eleições? Meu maior medo é que as pessoas deixem... o meu maior medo é que a gente perca a vontade de lutar pela democracia. Esse é o meu maior medo, que a gente se desanime. Que o desânimo tome conta da maioria da população brasileira. Mas eu sou otimista, eu não tenho tempo para ter medo, tá? Esse é meu medo, mas eu combato. O seu otimismo é maior que o medo? Eu tento. Isso é bom. Nem sempre, mas eu tento. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Daniela Mussi, jornalista, cientista social e professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caio Magri, graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e diretor-presidente do Instituto Edson, de Empresas e Responsabilidade Social. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa Mobilidade Urbana e Desemprego. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.